saída, já queria dizer que essa é a minha primeira palestra na sexta-feira. Estou extremamente nervoso. Por favor, me deem crédito e compreendo eventuais dificuldades, rastreios, né? Nós vamos procurar fazer o melhor possível. Eu vou convidar todos para uma pequena reflexão. Eu vou formular na forma de uma pergunta. Por que não devemos desistir da vida? Desistir da vida. Poxa, a primeira coisa que vem à nossa mente é um suicídio, né? Uma coisa desagradável, a pessoa está atormentada, seja por que motivo for, comete um ato, não pensa e acaba dando cabo à própria vida. Isso, com certeza, é desistir da vida. Mas eu não queria falar de aspectos tão trágicos assim. Eu gostaria de comentar uma outra forma de desistir da vida, que a gente nem sempre nota, que é no dia a dia da gente. É uma coisa assim meio subterrânea, muitas vezes, a gente não se dá conta, que vai nos levando lentamente a achar que a gente não tem utilidade na vida, seja com que idade for. Isso acontece com pessoas jovens, com pessoas maduras, com pessoas velhas. Começa a dar aquela sensação de desânimo, o que eu estou fazendo aqui? Quantos exemplos a gente pode tirar disso, né? Um casal, sei lá, ele cria os filhos crescem, saem de casa, é a ordem natural das coisas. É a ordem natural das coisas. E aí, de repente, dá aquele vazio na casa. Pois é, tudo a gente fez. Aumentamos a casa, aumentamos os quartos, pensamos todos vão morar aqui, agora, de repente, todos se vão. Um estudante pode entrar numa universidade, pode estar longe de casa, bem longe. Com o Enem, a gente sabe que isso é possível. Às vezes vem pessoas lá do norte estudar aqui no Rio Grande do Sul e vice-versa. E dali a pouco ele não se entuma tanto com os outros, sente falta das pessoas que ele quer bem, das pessoas da sua família, qual ele se identifica mais. E muitas vezes começa a acontecer também esse mesmo desânimo, é um desânimo diferente. E começa a se perguntar: o que eu estou fazendo aqui, para que esse curso vai me servir? Eu estou tão longe daqueles que eu quero bem. As pessoas que estão aqui não me compreendem. Começa a não ver sentido na vida. Não que essas pessoas necessariamente vão tirar a vida, vão dar cabo da sua própria vida, mas é um estado assim que vai se prolongando no tempo e vai nos afetando negativamente. Em várias situações, cada um pode encontrar. Já aconteceu com todo mundo aqui, todo mundo que não é criança, todo mundo que tem uma certa idade, de maior ou menor intensidade. Todos já passamos por algum momento assim, mesmo pequeno. Essa é a proposta que eu tenho para refletir sobre desistir da vida. Por que desistir da vida? Parece que eu estou dizendo que isso é uma coisa consciente, que a gente está fazendo porque quer. Não é porque a gente quer. A gente é arrastado pelos acontecimentos e essas coisas vão acontecendo. Mas talvez a gente possa entender o processo, como é que isso ocorre, qual é o sentido da vida, e com isso possa ajudar a reverter, ou pelo menos tentar reverter isso. Dar uma esperança, vamos dizer assim, que dias melhores poderão vir, e que a gente pode superar esses sentimentos, principalmente naquelas pessoas que já têm mais uma certa idade, que já têm aquele entendimento certo ou errado, não sei, né? Mas que já fez o que tinha que fazer por aqui e agora é só deixar o tempo passar e ver o que acontece. Então, em suma, né, dei alguns exemplos, mas desistir da vida nós poderíamos resumir mais ou menos dessa forma, de forma genérica, né? Seria quando nós nos deixamos levar pela vida sem atentar para o propósito da vida. Quando nós limitamos a satisfazer nossas necessidades fisiológicas, comer, dormir, satisfazer nossos desejos, sem pensar no que estamos fazendo e sem nos preocuparmos com o que estamos fazendo, simplesmente como se a gente estivesse vagando sem rumo e sem um objetivo. As pessoas que estudam a espiritualidade, as pessoas das várias religiões, todas elas são unânimes em dizer que a vida, o que seria a vida, né? Para saber o propósito da vida, a gente teria que saber o que é a vida. Eles dizem para nós, com variações de terminologia, de palavras, mas sempre converge para a seguinte, mais ou menos a seguinte
explicação, né? Que todos viemos de Deus, seja como se chamar Deus, Ambi, Orum, Allah, o grande arquiteto do universo, grande energia universal, o absoluto imanifestado, né, dos yogis. Em algum momento, esse ser eterno se desprende uma fagulha, vamos dizer assim, divina, e se forma um princípio espiritual individualizado. Seria cada um de nós. A partir daí, individualmente, esse princípio espiritual começa a sua trajetória, primeiro inconscientemente. Dizem até que a gente começa essa trajetória nos reinos mineral, depois vegetal, animal, até chegar ao reino humano. Não sei. Mas o fato é que em algum momento a gente começa a tomar consciência de nós mesmos, e aí começamos a ficar conscientes dessa nossa trajetória. E esses mestres, esses entendidos, esses religiosos, dizem então que o propósito da vida seria voltar para Deus, vamos dizer assim, mas de uma forma consciente. Assumir conscientemente a nossa condição divina, nos unirmos a esse todo cósmico conscientemente, vibrarmos em sintonia com esses princípios cósmicos e com isso também assumirmos a nossa condição de, como Jesus disse, né? Vós sois Deus, vós fareis coisas maiores do que eu faço, coisas maiores ainda do que vós sois Deus. Se ele não estava brincando, se nós damos crédito às palavras dele, e eu acho que ele não falou isso em vão, e ele não foi o único a falar isso, porque quem pesquisar vai encontrar afirmações parecidas em todas as religiões, em todas as crenças, inclusive as de matriz africana. Então, ao retornar conscientemente, ao assumir a condição consciente de filhos de Deus, nós estaremos também retornando e recuperando conscientemente os atributos divinos, vamos dizer assim, atributos divinos que nos vão trazer, em suma, felicidade, alegria, vontade de servir, poderes, né, para aqueles que pensam nisso, mas que não deve ser o objeto dessa busca. Mas enfim, esse seria o propósito da vida segundo os religiosos entendidos, os mestres. Mas eu perguntaria a vocês, e para nós, qual seria o sentido da vida? Isso tudo pode ser muito vago, a gente pode aceitar ou não, pode acreditar nisso ou não. Isso filosoficamente pode fazer sentido, e eu acho que faz. Acho que é uma explicação razoável, racional do mistério da vida e do nosso mistério individual de cada um aqui na Terra. Mas isso não responde aos nossos anseios da alma, né? O que nós sentimos, assim, o que cada um busca, qual é o propósito da nossa vida, da sua vida, da minha vida. Eu arriscaria dizer que o propósito da vida é a busca da felicidade. A gente pode ter várias metas, cada um pode ter sonhos diferentes, gostos diferentes, ter uma vida, uma trajetória diferente, bem diferente da do outro, mas invariavelmente eu acredito que não haja nenhuma pessoa que não esteja buscando a felicidade, ainda que não se dê conta disso. E pode buscar de uma maneira certa, de uma maneira errada, mas tudo que a gente faz é buscando, primeiro, o prazer. Às vezes o prazer até egoísta, o prazer das coisas sensórias, prazeres que muitas vezes nos trazem frustração depois, que a gente vê que aquilo não é um prazer momentâneo, fugaz, não traz a felicidade. Mas por outro lado, é possível fazer muita coisa nessa vida, agir, atuar, e ficarmos realmente felizes quando, por exemplo, sei lá, a gente está em casa, podemos até usar o exemplo, né? A pessoa está deprimida, está ali no portão da sua casa, ali, passa alguém com uma criança, com aquele brilho no olhar, aí a criança pede alguma coisa, ela atende, ela fala, diz alguma coisinha e ela fica feliz, a criancinha, né? E pega no colo, brinca um pouquinho com ela. Pô, isso é uma coisa que depois a gente fica feliz, né? Mesmo que depois retornemos ao nosso quadro aí de desânimo, de depressão, por um momento, pelo menos, a gente fez uma coisa útil e sentiu um reflexo disso. E daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, a gente tem a lembrança desse momento feliz, como aquilo nos tocou lá dentro. Os exemplos podem ser muitos, inúmeros, né? Mas com isso a gente consegue, então, eu consigo explicar, vamos dizer assim, tentar me fazer entender da diferença entre uma busca momentânea do prazer
de uma coisa que eu como, de uma coisa que eu faço, às vezes até eu passei a perna em alguém, busquei o poder, aquilo me trouxe uma alegria transitória, mas depois me traz uma frustração, pode me trazer um sentimento de culpa, pode trazer remorso, mas o outro sentimento ele é mais genuíno, a gente não esquece disso, né? Eu vou tentar destrinchar isso aqui, porque essa busca pela felicidade é aquilo que nos move, é o propósito da nossa vida. Pelo menos é a proposta que eu trago agora. Como é que isso se encaixa no desistir da vida? Eu comecei a palestra falando, por que não devemos desistir da vida? Bom, eu diria o seguinte, primeiramente, seguindo, só buscando uma pequena ajuda naqueles mestres, naqueles entendidos, naqueles religiosos que falaram que a vida, né, vem de Deus, que nós somos uma fagulha que se desprendeu dele, e a partir daí seguimos nossa evolução. Bom, se é assim, é uma questão até lógica, né? A vida nossa, de cada um de nós, ela pode ter tido um começo. Em algum momento essa fagulha saiu lá de cima, né, vamos dizer assim. Mas me parece que ela não tem mais fim, né? No momento que nós nos desprendemos e nós somos feitos à semelhança de Deus, nós somos a mesma matéria de Deus, nós trazemos as mesmas qualidades, ainda que reduzidas, vamos dizer assim, mas a mesma divindade, o mesmo Cristo cósmico, né, pulsa no nosso ser. Nem sempre sabemos, ainda estamos procurando onde é que é isso, é no nosso coração, é na nossa mente, é no nosso chakra coronário, mas ele está lá em algum lugar, escondidinho, pulsando. Então, não seria lógico supor que a vida terminasse, né? Que em algum momento, simplesmente isso aí acabasse e não tivesse continuidade. É uma linha de pensamento. Não pode ser que não se pense assim. Mas me parece que se a vida tem uma sequência, e essa sequência é infinita, então tudo que nós fazemos agora, nós estamos fazendo para o futuro. Nós estamos plantando para o bem ou para o mal, nosso próprio futuro. E se nós pensarmos assim, não importa se a gente tem 99 anos, por exemplo, se você tem 99 anos e está consciente dos seus atos, então você pode, dentro do seu raio de ação, naquele local onde a vida te colocou, procurar ser feliz. Procurar essa mesma felicidade, né, que procurou em toda uma vida e que tentou muitas vezes passar ou proporcionar para os seus filhos, para os seus entes queridos. Você pode continuar isso aí. Porque se a vida não acaba, daqui a pouco você vai dormir, acordar do outro lado e prosseguir lá. Na verdade, se a gente pensar bem, todas as noites a gente faz isso, né? Ao dormir, a gente acorda do outro lado, e aí acorda num local afinizado com as nossas vibrações, com o nosso tônus vibratório. Isso pode ser muito bom muitas vezes, né? E depois retornamos no outro dia quando acordamos. Qual seria a diferença quando a gente desencarna? Simplesmente que a gente vai para o outro lado e não retorna tão cedo, só na próxima encarnação. Eu acho que isso aí, se a gente pensar bem, poderia já ser um começo, um estímulo para a gente prosseguir, não desistindo da vida. Porque a gente está sempre plantando hoje a vida que nós queremos amanhã. Mas como é que se traduz essa busca da felicidade? Aqui eu arriscaria dizer mais algumas palavras. Sempre que a gente atuar, pensar, agir em sintonia com os princípios cósmicos universais, com a lei divina, com a lei de Xangô, a gente está atuando em prol da felicidade. Eu acho que Deus a gente poderia, de certa forma, definir como se fosse um rio caudaloso, né, com uma correnteza muito forte. E a gente, quando está mergulhado naquela água, está sempre insistindo em remar contra essa corrente, porque vê uma coisinha ali na margem que nos atrai, vê um prazer fugaz, uma coisa aquela nadada, pode até conseguir por um tempo e depois a correnteza te carrega de novo. Nessa luta contra essas ondas, contra essa correnteza, a gente se machuca, a gente se bate, a gente cansa, a gente fica exausto e a coisa não vai para frente. Ou seja, se a gente rema contra a maré, contra essa maré divina, a gente
na verdade está atraindo infelicidade, mesmo que não se dê conta disso. Se a gente, por outro lado, procura fazer as coisas certas, a gente rema a favor dessa correnteza divina. E a gente atrai a felicidade. No início são momentos felizes, né? Não tem como a gente, no estado em que a gente vive atualmente, no mundo que nós estamos, tem muitas desilusões, muitas tristezas, muitas decepções, muita agressão. A gente, na verdade, vive de momentos felizes. Mas momentos felizes são uma coisa, momentos prazerosos são outros. No momento que a gente toma consciência disso e busca esses momentos felizes, a gente começa a formar um círculo virtuoso, uma roda, como se fosse uma bola de neve que começa bem pequenininha lá em cima da montanha e vai descendo, vai encorpando, e com isso a gente vai se estimulando, a gente vai se fortalecendo, como uma criança que começa a aprender a caminhar. No início ela mais cai do que caminha, ela levanta, ela insiste, daqui a pouco ela mais caminha do que cai, e um dia se espera, né, que nós cheguemos, por isso que ainda somos crianças espirituais, né, cheguemos ao ponto que não caiamos mais. Enquanto estamos caindo, eu acho que só o que a gente precisa fazer, ter consciência, é isso. Vamos levantar e vamos seguir em frente. Vamos começar de novo. E aí? A maneira de fazer isso, me parece, né, seria de não remar contra a maré, é viver em sintonia com Deus, com essa maré divina, com esse todo maior. Só que isso ainda é muito vago para nós, né? Isso parece coisa de yogi que vai sentar e vai meditar no todo e vai mergulhar, e eles conseguem fazer isso, não duvido, né? Mas no nosso dia a dia, na prática, como é que a gente consegue um resultado semelhante com aquilo que nós temos aqui? E aí eu arriscaria dizer que dá para fazer de duas formas, conjugadas. Não fazer ao outro aquilo que não queremos que nos faça. Olha como isso já elimina um monte de atritos, como elimina pensamentos negativos, raiva dos outros em direção a nós. Mas principalmente eu diria que a gente deveria fazer aos outros aquilo que queremos que nos façam. Isso manifesta e demonstra para nós que nós podemos ser úteis aos outros. Só que fazer isso de uma forma desinteressada, de uma forma consciente, se possível que a gente sinta satisfação em fazer isso, que não seja uma obrigação. A gente pode até começar a fazer isso tudo por uma necessidade, por entender que isso vai fazer bem para nós, e aí no início isso é uma motivação egoísta, mas aos poucos a gente vai gostando de fazer o bem, vai gostando de atender os outros, né? Isso pode se dar de várias formas, né? Uma palavra amiga para aquele que está precisando em um determinado momento, ele sai feliz, reconfortado. Quem não vai se sentir bem depois disso, né? Vários outros exemplos. Uma ajuda desinteressada e sadia aos outros. A atenção dispensada a uma criança, como eu dei antes. Mas viver sem ser desagradável aos outros, né? Sem ser uma mala sem alça para os outros. Como isso aí já é importante para os outros ficarem um pouquinho mais felizes, e aí a gente não ficar infeliz com a rejeição dos outros. Não poluir nossa psicosfera, nosso ambiente psíquico que está à nossa volta, com pensamentos negativos, de ódio, de inveja, de maledicência. Puxa pessoal, isso aí todos dizem, né? Todos que conhecem mais que a gente fala que nós vivemos atualmente num mundo onde tem uma atmosfera psíquica extremamente pesada, construída com os pensamentos negativos do somatório de pessoas aqui à nossa volta, da humanidade inteira. Cada vez que a gente rebaixa o nosso tônus vibratório, que a gente tem um acesso de raiva, que a gente fraqueja, a gente atrai isso para nós. E isso ajuda a sujar ainda mais a nossa aura, vamos dizer assim, a rebaixar mais ainda o nosso tônus vibratório. Já pensou depois de um dia desse, a gente deita e está renegado, está bravo com o outro, está com raiva? Onde é que nós vamos acordar do outro lado? Onde é que nós vamos passear, né? E onde é que nós vamos acordar do outro lado quando sairmos daqui definitivamente nessa encarnação? Eu diria que se a gente tiver esse cuidado, desinteressado em pensamento, em palavra, em ação, treinar isso, executar isso, isso é uma forma de caridade. A caridade, a gente sempre pensa naquela caridade mais estrita, né?
no caso aqui numa casa de umbanda, né, nós vamos ali ser atendidos pelo médium, e os médiums estão ali com seus guias incorporados, prestando a caridade. Ou a caridade do voluntariado, para aqueles que têm necessidade. Mas se a gente pensar bem, a caridade ela pode ser exercida 24 horas por dia, né? Cada vez que a gente controla a nossa, deixa de pensar negativamente de alguém, a gente não está mandando esse pensamento negativo para essa pessoa, nós estamos fazendo a caridade. Cada vez que a gente controla nossas palavras, e não diz a palavra ferina, desnecessária, que nós não gostaríamos que dissesse para nós, a gente também está fazendo a caridade. Cada vez que a gente atua em prol do outro de maneira desinteressada, não visando fins egoístas, a gente está fazendo a caridade. Isso pode ser até aquela velhinha que está lá na casa dela, quando ela faz as coisinhas para os netinhos dela, quando ela faz as coisas, ela trata com carinho e até com muita compreensão os filhos que chegam nervosos do trabalho. Ela está fazendo a caridade, ela está ajudando a não colocar fogo na pólvora e incendiar aquele lado. Isso mostra, a meu ver, como cada um tem a sua atividade nesse mundo. Já pode ter sido mais aparente, mais visível quando nós éramos novos. E entre os novos, mais visível porque algum consegue uma projeção maior, vai atuar, sei lá, na Cruz Vermelha, no voluntariado, como político. Outros no seu âmbito restrito de ação, no seu meio familiar, no seu círculo de amigos. Mas todos nós temos a nossa utilidade. Basta controlar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Nós ficaremos mais felizes e deixaremos os outros mais felizes. Isso, a meu ver, é uma maneira de dar sentido à nossa vida, ainda quando ela pareça não ter mais sentido. E é uma maneira, me parece, que quando estamos em depressão, estamos desiludidos da vida, que pode ser um início, um pontapé inicial para a gente dar aquele movimento em sentido contrário e recuperar a vontade de viver. Recuperar a vontade de ser útil. Recuperar o sentido da vida de cada um de nós. Mas tem uma última argumento que eu traria agora, já encaminhando para o fim dessas minhas considerações, de por que não devemos desistir da vida. Porque é absolutamente inútil a vida. A vida, ela simplesmente existe e nós não temos como acabar com ela. Se nós fizermos o ato externo e nos suicidarmos, ainda assim ela continua lá do outro lado. Se você não acredita nisso, bem. Mas eu diria que 90% das pessoas, acho que até mais, acreditam sim. Todos nós sentimos no nosso íntimo, né, que existe alguma coisa. Isso é intuitivo. Isso talvez se deva ao fato que nós, se somos essa fagulha divina que saímos de lá, nós instintivamente buscamos aquilo que é o melhor. Buscamos retornar ao seio do Pai, vamos dizer assim, buscamos conscientemente desenvolver em nós os atributos divinos. Então todos nós, de uma maneira ou outra, assim como quase todos, talvez todos tenham medo de escuro, talvez todos tenham medo do desconhecido, mas eu acho que todos, invariavelmente, mesmo aquele que se diz ateu, ele sente que existe alguma coisa. Não sabe o que é, pode mudar as palavras, pode mudar a explicação, mas alguma coisa tem. Então, eu acho que isso dá perspectiva para as nossas vidas. É uma perspectiva saudável. Porque pensando assim, e você procurando não inutilizar a sua vida, procurando ser útil ali onde a vida te colocou, procurando, como eu lhe disse antes, né, não ser descortês, não ser uma mala sem alça para os outros. Você vai estar caminhando nessa trajetória e vai estar preparando esse futuro, ainda nessa encarnação, ou inclusive na outra, né, no outro lado e depois para as encarnações futuras. Se você não acredita nisso, eu sugiro que você faça assim mesmo, dessa forma, porque se tudo acabar em pó depois, pelo menos é aquele efeito psicológico, efeito placebo. Você vai tentar ser uma pessoa melhor, vai ajudar os outros, vai se sentir feliz por fazer isso e vai se sentir melhor do que se você não fizesse isso. Se você simplesmente se entregasse e deixasse as coisas rolarem do jeito que elas estão. Se depois tudo acabar em pó, você nem vai estar consciente para descobrir que isso aconteceu, mas pelo menos naquele momento você viveu de uma forma melhor. Eu uso como exemplo final, agora, daqui a pouco todos entrarão ali, serão atendidos ali por um médium, os espíritos, seus guias já estão apostos ali,
Eles estão todos ansiosos para vir e trabalhar com o seu médico, um trabalho conjunto. O que eles estão vindo fazer aqui? Caridade, mas é a mesma caridade que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? De uma forma, vamos dizer assim, menor. Eles se sentem felizes em poder ajudar, confortar, dar uma palavra de consolo para quem precisa. Só que quem são esses espíritos? Esses espíritos somos nós amanhã, né? Eles já estiveram aqui do lado. E por merecimento, por esforço próprio, ganharam agora a oportunidade de vir aqui. Muitos deles resgatando os débitos passados, outros já numa condição um pouco melhor, mas vêm prestar a caridade desinteressada junto com o seu médico, que eles vêm acompanhando durante toda a vida. Não é bonito isso, né? Quem sabe amanhã ou depois, nós aqui, né, não sejamos esses pretos velhos, esses caboclos, os boiadeiros, vão baixar no terreiro de Umbanda, que vão inspirar a fala de um pastor, de um padre, de um, eu não sei como é que é o nome, mas seria o padre lá dos muçulmanos, não importa. Todos nós podemos ser isso. E ser assim não quer dizer nos engrandecer, mas quer dizer simplesmente partir daqui numa condição vibratória melhor, sendo útil, e chegando lá, conseguirmos continuar esse trabalho útil, satisfativo, para o bem-estar de todas as pessoas. Porque se todos nós viemos de Deus, e aí eu encerro agora mesmo, no momento em que nós estamos em comunhão, em harmonia com todos, são todos irmãos nossos, são filhos de Deus também, nós estamos em harmonia e comunhão com Deus. Então, ainda que isso seja numa escala menor agora, isso vai crescer. Jesus um dia foi um de nós aqui, já pecou bastante, já fez muita coisa errada, e ele disse, os mestres dizem, todos os guias espirituais de todas as religiões, credos, dizem isso de uma forma ou de outra. Nós chegaremos lá também. Eu vejo aqui, olhando para vocês, em cada um de vocês, em Jesus, em Buda, é só uma questão de tempo. Então, fica essa reflexão, né? Isso pode se dar mais rapidamente, em algumas centenas, milhares de anos, né? Ou em alguns milhões aí, né? Não sei. Mas a gente não vai escapar disso, né? Então, quanto menos a gente remar contra a maré, a gente vai ser mais feliz, vai deixar os outros mais felizes e vamos conseguir um estágio de felicidade, uma condição espiritual maior, né? Mais rapidamente. Tá, pessoal? Desculpa aí qualquer coisa ali. Espero não ter sido enfadonho na primeira palestra. Deixei muita coisa de fora, mas ainda bem que eu já vi que eu passei o meu tempo. Então, eu convido a todos agora a fecharem os olhos